Fala galera, tudo bem com vocês? Victor da VSM Car falando aqui e hoje o tema do vídeo é carro novo ou carro usado? Qual eu devo comprar? Então sem mais delongas e vamos pro vídeo. Antes de mais nada, vou pedir para que tu curta esse vídeo, te inscreva, ativa o sininho e também nos siga lá no Instagram, VSM Car, porque lá também colocamos conteúdos diariamente e tu vai poder acompanhar o nosso trabalho. Bom, o assunto de hoje ele traz bastante controvérsia, porque nós temos dois públicos: o público que compra carro novo e o público que compra carro usado. Muitas vezes esse público acaba que compra carro usado ou porque não tem o dinheiro para comprar um carro novo, que a gente sabe que está bem caro, ou porque ele prefere pegar esse valor que talvez ele pagaria num carro novo e compraria um carro um pouquinho mais legal, só que com um pouco mais de uso. E também temos aquele público que não abre mão de comprar um carro zero na concessionária. Eu quero saber de ti, tá? Deixa aqui no comentário qual que é o teu público. O cara que gosta de comprar o carro usado ou o que gosta de comprar o carro novo, tá? Não vamos falar de financeiramente, vamos falar do que tu prefere, o que tu acha mais legal de fazer, tá? Eu trouxe até aqui uma matéria que eu li na revista Quatro Rodas, tá? É um pouquinho antiga essa matéria, estava dando uma lida nela, e achei interessante, tá? Um dos pontos de vista que foi trazido referente ao carro zero. Antes de entrar nesse assunto aqui, eu queria trazer alguns pontos que são interessantes na hora de tu comprar um carro zero, tá? Por que as pessoas que compram um carro zero não abrem mão de comprar o carro zero? Um dos motivos é a garantia, tá? O carro zero, quando tu compra, algumas marcas te dão 5 anos de garantia. Ou seja, tem 5 anos que tu vai ter uma certa despreocupação quanto à garantia desse carro, porque eles vão cobrir impossíveis danos, tá? Então, já vi caso, por exemplo, de pessoas que tiveram algum problema no carro, um problema grave, e a empresa foi lá e até que teve que trocar motor do carro, trocar peças que seriam muito caras se tu tivesse que fazer no teu mecânico de confiança, né? Ou de forma particular. Então, uma das coisas que o pessoal que compra carro zero acaba preferindo é justamente essa segurança, tá? Então, garantia e segurança. Uma das coisas que eles não abrem mão. Quando a gente fala de segurança, também tem aquela outra coisa. Tu sabe que comprando o carro de uma concessionária, tu vai estar comprando de um grande empresário, uma grande empresa, né? Então, só nesse quesito também acaba que a pessoa já tem um pouco mais de segurança. Ela sabe que está comprando de uma grande empresa. Porque a gente sabe que tem algumas lojas menores que muitas vezes não tem o cacife de te suprir em algum determinado problema que possa vir a ocorrer com o carro que tu comprou usado, tá? Então, a garantia, a segurança é algo que esse pessoal, esse público procura, tá? Também tem a questão da experiência. Não dá para deixar de lado e dizer que a experiência não é importante. Então, a experiência de comprar um carro zero, de fato, é algo que esse público gosta bastante. Ir lá, tirar o carro zero, carro sem placa, o carro com os plásticos no painel, o carro com plásticos na soleira. Então tu tira aquele carro, aquela coisa, tu vai lá na concessionária buscar, vira um evento, né? É algo que tu acaba fazendo daquele dia algo muito especial. E não que isso não tenha no carro usado, né? Porque também é legal quando tu atinge uma conquista, tu compra algo que tu desejava. Mas esse público, tá? Lembrando disso, esse público busca muito isso também. A questão dessa experiência de ser o primeiro dono. Agora, voltando lá naquela questão da matéria que eu estava dando uma lida ontem, e fala sobre a desvalorização do carro zero. Todo mundo já ouviu falar. Ah, porque tu tira o carro da concessionária, ele já perde 20% na hora. É isso mesmo? Será que é isso?
Eu até estava dando uma olhada nessa questão de percentual. Existe um percentual de 20%? Isso é uma regra? E na verdade não. Não existe nenhuma regra que diga que o carro saiu da concessionária e ele desvaloriza em 20%. Isso depende muito do carro, depende muito de vários fatores, tá? E outra coisa, até que foi mencionada nessa pesquisa pelo Fernando Barros, tá? Que na época da entrevista ele era gerente de precificação da KBB, tá? Eu não vou saber dizer se ele ainda é ou não, então posso estar falando alguma besteira, mas foi uma matéria que eu li da Quatro Rodas e já tem um tempinho dessa matéria. E essa empresa, inclusive, eu gosto de utilizar para precificar carros e identificar qual o valor que tu deve vender um carro ou não, porque eles têm um trabalho muito completo em questão de precificação. E uma coisa que foi falado nessa entrevista justamente é em relação à desvalorização do carro zero. Então acontece de tu ir lá na concessionária, tu tira um carro zero, pagou 100 mil reais. Tu chega um tempinho depois em uma loja para vender esse carro ou trocar em um outro carro usado, vamos dizer assim, a loja desvaloriza muito. Só que a loja sempre vai desvalorizar o carro do cliente e a questão não é nem desvalorizar, a questão é pagar um valor abaixo porque eles precisam vender esse carro e envolve vários custos, né? Custo de loja, custo de imposto, é funcionário, tem que gerar nota, tem que dar garantia para o próximo comprador. Então acaba que o teu carro, que tu chega lá, que tu pagou um valor bem acima, dá essa desvalorizada. Mas isso não quer dizer que ele perdeu o valor no mercado. Tanto que se tu vendesse esse carro no particular, bem provavelmente tu pegaria um valor bem acima do que a loja te ofereceu. Então a desvalorização, ela acontece sim, tá? Ela acontece, de fato. Os primeiros anos do carro são os que ele mais desvaloriza, mas não quer dizer que é 20%. Não tem uma taxa, não tem um percentual fixado em questão de desvalorização de carro. Então é um tabu, não levem isso em consideração. Ele pode desvalorizar 20? Pode, mas não é uma regra, pode desvalorizar bem menos, tá? Vamos falar um pouquinho agora de carro usado. O carro usado tem um público muito grande. E eu vou falar para vocês sobre a minha pessoa. Eu nunca comprei carro zero. Eu sempre comprei carro usado. Por vários motivos, tá? O valor que ele é vendido zero eu acho um pouco elevado, tá? Não é algo que eu pagaria. E com o valor do carro zero, eu compro carros que eu acho mais divertidos de ter e carros que vão me satisfazer mais no dia a dia, que me entregam um pouco mais de conforto, um pouco mais de tecnologia, mais qualidade e pelo mesmo preço do que talvez tu pagaria um carro popular zero. Mas, como eu falei anteriormente, eu sou parte desse outro público e não tem problema algum tu participar desse grupo ou do outro grupo. É aquilo, depende muito do que tu quer, do que tu procura e tu tem que ir atrás daquilo que tu gosta. Então, vamos lá. Falando de carro usado, a desvalorização dele também acontece, porém de forma muito menor, porque esse carro já teve um processo de desvalorização alto no decorrer do tempo. Então, esse carro zero ele tende a desvalorizar um pouco menos, tá? Eu vou trazer aqui um exemplo prático. Eu comprei um Civic 2008, um tempo atrás, e eu paguei 38 mil reais nesse carro, tá? Eu fiquei com ele 3 anos e vendi ele depois de 3 anos pelos mesmos 38 mil reais. Ou seja, eu vendi ele pelo mesmo valor. E esse carro, inclusive, nesse meio tempo até teve uma certa valorização na tabela dele. Mas isso tem muita relação com a questão dos carros que estavam tendo dificuldade de peças para montar carro zero. Então, foi um fenômeno um pouco atípico. Tá? Não é uma regra isso. Não levem em consideração esse exemplo achando que isso acontece sempre. Tá? A pandemia teve um grande reflexo nesse tipo de coisa. Agora, o que eu tenho a dizer negativamente de comprar carro usado? O carro usado, tá? Se tu vai comprar vamos supor, tu tem dinheiro para comprar um carro zero, mas tu vai lá e opta por comprar um carro usado mais legal. Compra um Honda, compra uma BMW, compra um Mercedes, compra um carro que é considerado um carro premium, né? Tu tem que ter ciência de que esses carros, por mais que tenham ocorrido desvalorização
para te poder comprar esse carro, a manutenção dele, o valor de custos de peça não desvaloriza. Então, se tu pagaria R$ 1.000 em uma peça quando esse carro foi lançado, hoje, 10 anos depois, provavelmente tu vai pagar esses mesmos R$ 1.000 e talvez até mais, dependendo do carro que tu comprou, porque pode ser que esse carro já não seja mais produzido, as peças para ele podem ser importadas. Quando a gente fala desses carros premiums, tem muita peça que é importada. Então, até mesmo por conta do dólar, isso acaba aumentando e o teu custo aumenta junto. Por mais que o carro tenha desvalorizado, a manutenção, peças, não desvaloriza, tá? Então tenha ciência disso quando for comprar um carro usado. Outro ponto, tá, que tem que tomar muito cuidado na hora de comprar um carro usado, é que o carro usado, ele passou por um longo tempo de uso, então o desgaste dele vai ocorrendo, tá? Desgaste de borrachas, desgaste de conexões, desgaste de tubulações, suspensão e por aí vai. Será que o antigo proprietário cuidava desse carro? Será que ele fazia as manutenções no tempo correto? Então isso é uma coisa que tu tem que ter muita atenção também. Porque se tu vai comprar um carro usado, tu tem que ter ciência de que tu está comprando algo que já foi bastante utilizado. A quilometragem quer dizer alguma coisa? Nem sempre. Tem carro que tem a quilometragem adulterada. Tá, mas esse carro tem a quilometragem baixa para o ano dele, mas ele de fato é verídico. Tem como comprovar que essa quilometragem é dele, ela é baixa. Posso comprar tranquilo? Depende. Esse carro ficou muito tempo parado no pátio. Será que esse tempo parado também não é algo ruim para o carro? O carro ele foi feito para ser utilizado. O motor do carro foi projetado para ele rodar. Ele não foi projetado para ficar parado. Então o carro também precisa rodar. Não quer dizer que o carro tem quilometragem baixa que ele é um carro bom. Então tu tem que estar muito ligado nisso, tá? O carro parado, imagina só um carro 6 meses parado no fundo do pátio e aí tu vai lá, bate o arranque e sai andando. O óleo do carro já está todo lá embaixo, daqui a pouco o óleo velho, tu não sabe se o proprietário ele só seguia a regra da quilometragem para trocar o óleo e não do tempo dele. Porque o óleo, por mais que tu tenha que trocar, vamos supor, de 10 em 10 mil quilômetros, se tu não atingiu esses 10 mil quilômetros dentro de um período de tempo, tu precisa trocar o óleo também. Será que o proprietário sabia disso? Será que ele fez as trocas somente quando atingiu a quilometragem ou quando também vencia o tempo da troca? Então tem que ter muito cuidado, tá? Compra sabendo. Se tu tem receio de comprar um carro usado, mas tu quer comprar um carro usado, procura um profissional para te ajudar nessa compra. Procura um profissional que vai ir contigo e vai olhar esse carro e vai identificar que ele de fato tem um cuidado, que ele está com as peças boas, que ele não tem deteriorizações, tá? Para te não acabar comprando uma dor de cabeça. Inclusive, tá, pessoal, eu tenho outro vídeo aqui no canal também que fala sobre justamente isso, que é o trabalho que eu exerço também de consultoria para quem está procurando comprar um carro usado, porém não sabe analisar se esse carro tá bom ou não. E não só a questão do motor e de suspensão e acabamento do carro, mas também documentação, né? Tem medo de cair um golpe. Então vou deixar o vídeo aqui para vocês darem uma olhada também. E podem nos seguir no Instagram, porque no Instagram também tem o nosso contato, vocês podem estar nos procurando para te ajudar na compra do teu carro usado. Mas deixa aqui nos comentários o que tu prefere ou o que tu consegue comprar atualmente. É um carro usado ou um carro novo? Qual o tipo de público que tu te encaixa? Então, deixa o teu comentário, deixa o teu joinha, segue o nosso Instagram e não esqueça de se inscrever no vídeo, que é muito importante para a gente poder continuar trazendo conteúdos para vocês. Um ótimo dia e até o próximo!